Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse é o nosso primeiro vídeo, então eu convido você a deixar o seu like, curtir, se inscrever. A gente vai ter 2 dedos de prosa enquanto caminhamos na Baía do Seixal. Gente, esse lugar é maravilhoso. Muita gente vem aqui passear, vem fazer caminhadas no final de tarde. Depois eu quero mostrar para vocês esse lugar à tardinha, sabe? Com o sol se pondo. É algo simplesmente divino, é muito lindo, então eu quero que vocês aproveitem essa vista também. Hoje a gente vai aproveitar e conversar um pouquinho sobre se vale ou não vale a pena vir para Portugal em 2026. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de vir para cá, apesar dos pesares, e eu vou já explicar o que eu quero dizer com pesar dos pesares. Então fique no vídeo até o final, se inscreva no canal, é claro, para você não perder nenhuma vista maravilhosa e claro, para você ficar por dentro do nosso bate-papo. A gente vai conversar não só sobre Portugal, pessoal, vamos conversar sobre muita coisa legal. Então fiquem à vontade e vamos nessa. Gente, eu cheguei aqui em Portugal em 2017, na verdade ali no finalzinho de 2017 para 2018, e eu fiquei literalmente embasbacado, fiquei impressionado com a beleza do país e com o preço de tudo, né? Eu saí de uma realidade onde eu gastava muito e tinha muito pouco, e vim para uma realidade onde eu gastava pouco e tinha muito. Então, principalmente no que se fala a alimentação, principalmente no que se fala a viver melhor, né? E isso aqui foi literalmente maravilhoso no início. Eu cheguei, fui morar num apartamento com uma pessoa, né? Porque dividimos aluguel na época. Essa pessoa pagava muito pouco de renda, então quando dividiu ficou muito melhor ainda. Só que eu saí de um trabalho onde eu não me esforçava, né? Eu trabalhava na prefeitura e em uma contabilidade. Quando eu saí desses lugares, eu bati dentro em Portugal, fui para construção civil, eu não sabia o que era uma betoneira. Isso significa cansaço, ter que aprender tudo de novo e um salário medíocre. O salário na época, aqui em Portugal, era 580, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu recebia o salário mínimo para trabalhar na construção civil, afinal eu não sabia absolutamente nada. Mas foi essa empresa na época, se eu não me engano, chamava-se Sombra Bronze. Foi essa empresa que me deu o trabalho, correu atrás dos meus documentos. Em menos de 3 meses tudo estava encaminhado e em menos de um ano eu estava com a minha residência em mãos. E com a residência em mão, pessoal, com o documento aqui em Portugal, a sua vida muda por completo, porque eu pude ir atrás de outro trabalho, eu comecei a receber melhor, comecei recebendo 750 e depois cheguei a 900. Também comecei a aprender algumas coisinhas, consegui alugar um apartamento que na época custava 380 euros. Estou falando aqui de um apartamento T1 com a sala bem espaçosa, uma cozinha bem aconchegante, com móveis, né, já na cozinha, tudo bem organizado. Então, estava tudo tranquilo até então, morando num apartamento bacana, não estava mais dividindo apartamento com ninguém, é, ganhando um pouco melhor, e as coisas começaram a se encaminhar a partir daí. O problema, pessoal, é que veio a Covid de 2019 lá, né? E aquilo bugou geral. Os preços da alimentação começou a subir de uma forma bem... Não, literalmente começou a subir muito. Depois veio a guerra na Ucrânia. Com a guerra na Ucrânia, o preço da alimentação, que já estava alto, subiu ainda mais. E aí tudo simplesmente começou a desmoronar. Não teve um momento aqui nessa época, nesse início de crise, né, na guerra na Ucrânia ou do Covid-19, que eu fiquei sem trabalho. Uma coisa muito importante é deixar bem claro aqui que há muita mão de obra em Portugal, principalmente para quem vem para trabalhar na construção civil. Construção civil, para onde você olha, você vê um guincho, você vê gente trabalhando, você vê obras em construção aqui em Portugal desde quando eu cheguei. Ou seja, Portugal não para de evoluir em relação à construção civil. O que está acabando é a mão de obra e já já vou falar sobre isso também. Mas voltando ao assunto aqui, eu continuei a trabalhar, as coisas começaram a ficar mais difíceis, eu acho que ficou difícil para todo mundo, principalmente em relação a preços. Para vocês terem uma ideia, lá atrás, uma compra de 120 euros, 150, dava para você passar o mês todo, isso falando de duas pessoas. Ah, Hoje, duas pessoas é mais ou menos 200 a 250. Eu conheço pessoas aqui que duas pessoas em casa acabam pagando 380 até 400 euros de compra para passar o mês inteiro. Ou seja, mudou muita coisa no decorrer desses anos, cerca de mais ou menos 9 anos.
o preço subiu muito. Mas as coisas realmente ficaram loucas de um tempo para cá, onde começou a ter muita quantidade de imigrante. Entrou muitos, mas muitos indianos e outras pessoas da Ásia entraram aqui em Portugal e começaram a viver aqui dentro. E com essa entrada massiva de outras pessoas, de outros imigrantes, naturalmente o preço do aluguel subiu, mas subiu espontaneamente. Subiu de uma forma que eu acho que ninguém esperava, sabe? E vou dar um exemplo. O apartamento que eu pagava lá atrás, 380, hoje no mesmo local, na mesma zona, ele está a mais ou menos 1.100, 1.200 euros. A diferença é, assim, colossal. Em Lisboa, mesmo na capital, você não consegue encontrar um apartamento de 500 euros. É tudo acima de 1.000, 1.800, 1.500. Se você encontrar um apartamento de 800 lá, eu digo um T1 ou um T0, é por indicação de alguém. Ou então aqueles apartamentos que eles fazem especificamente para imigrante, onde é tudo conjugado, tudo muito pequeno e te cobram ali cerca de 800 euros e por aí vai, para você ter ali um mínimo de dignidade e morar talvez mais aconchegante. Fora isso, não existe nada abaixo desse valor em Lisboa, sabe? E quando eu falo um apartamento pequeno por esse valor, eu estou falando de apartamento muito pequeno, pessoal. É coisa de 15 metros quadrados ou talvez até menos. Para você ter uma ideia, o apartamento tá caro, o quarto tá muito caro. A pessoa que vem para morar num quarto tem que estar disposto a pagar de um quarto em uma casa compartilhada com outras pessoas, cerca de 500 a 600 euros, dependendo ali do quarto, dependendo da pessoa, se é de casal ou se é de solteiro. Então, em relação à moradia, Portugal nem parece mais ser Portugal, é outra coisa. A alimentação subiu bastante, mas não há nada de outro mundo, sabe? Se você ainda trabalhar bem, você ainda consegue se alimentar tal como você se alimentava lá em 2017. As diferenças tá no leite, tá no feijão, tá no arroz, no biscoito, isso tudo cresceu muito, sabe? Vou dar um exemplo aqui. O biscoito Maria é um biscoito muito gostoso, sabe? O biscoito Maria. Esse biscoito era 90 cêntimos quando eu cheguei aqui. Hoje ele tá 2 euros. Então, assim, praticamente dobrou, né? Tá 1,90, 1,88, tá dentro dessa faixa. O leite era 45 cêntimos e hoje está 89. Isso da marca do supermercado. Tem a marca do supermercado e tem outras marcas, né? Então você vai ali jogando com o preço para você fazer uma compra menos cara. Fora isso, pessoal, tudo tá diferente. Agora, o que está mais complicado para o imigrante aqui é justamente a legalização. Antes a pessoa vinha para cá, ela entrava com o passaporte, dava entrada na residência, né? Fazia ali os seus documentos e você rapidão estava ali com a sua residência em mãos. Estava legalizado com a sua residência em mãos. Hoje não tem mais isso. Você não consegue mais fazer um agregado familiar com facilidade. Você não consegue entrar no país com facilidade. Isso porque veio muito imigrante para cá, principalmente pessoas da Ásia, e teve a ascensão do poder do partido Chega. O Chega ocupou muitas cadeiras no parlamento. O seu líder, né, no caso o André Ventura, ele foi muito bem votado para presidente aqui no Portugal nas últimas eleições. Ou seja, o partido mais conservador, aqui chamando de extrema direita, ele simplesmente está tomando muito espaço dentro do parlamento e uma boa parte da população, e eu digo até com razão, está abraçando a ideia deles de fechar um pouco as fronteiras. Por que eu digo isso, que tem um pouco de razão? Porque em alguns cenários dentro da Grande Lisboa, parece que você não está em Lisboa, sabe? Dá a entender que você está caminhando por um bairro na Índia, sabe? Porque tem muita concentração de pessoas da Índia, sabe? De pessoas, de muçulmanos. Todos eles têm as suas regras de vida, os seus costumes. Isso muda literalmente a cara do país. E com essa mudança, lógico que há estranheza, principalmente em portugueses mais conservadores. Mas a pergunta ainda fica, sabe? Será que vale a pena vir para Portugal depois disso tudo? Depois de tudo isso que eu falei? Então, pessoal,
valer a pena ainda vale, sabe? Você pode construir a sua vida aqui em Portugal, apesar que tá muito mais difícil de entrar, de conseguir se legalizar, de conseguir se organizar bem aqui no país, porque eu já falei, o aluguel tá muito alto, a alimentação tá bem mais cara, mas em Portugal ainda tem muito trabalho na construção civil. O Portugal é um país que precisa de imigrantes, para esse país continuar bem, precisa de imigrantes, isso é um fato. Até os mais conservadores, até o próprio André Ventura, ele diz claramente, Portugal precisa dos imigrantes. Só que ele faz todo um malabarismo lá para falar isso, que eu ainda vou falar sobre isso. Mas resumindo e sendo bem sincero com você que está acompanhando aqui, Portugal é um excelente país, é um país que vale a pena a pessoa tentar construir uma vida aqui. No entanto, hoje a pessoa tem que pensar muito, olhar a sua situação no Brasil e ponderar se vale a pena começar algo novo em Portugal ou manter-se tudo como está no Brasil. Lembrando que Portugal precisa de mão de obra de qualidade. Para você receber bem, você tem que ser um excelente profissional.